Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pegue a Bíblia Sagrada, por favor. Vamos abrir no Evangelho, especialmente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Se aproxime da pessoa para dividir a leitura. Já acharam? Romanos 8, 32 está escrito assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém, igreja? Vou ler de novo, preste atenção. Aquele, se referindo a Deus, lógico, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Agora eu leio e todos repetem em seguida. Vamos lá. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Você crê nisso? Então vamos dar a melhor salva de palmas para aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Vamos aplaudir aquele que não nos negará bênção nenhuma. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude aquele e dá glória àquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Você que está ouvindo pela rádio também, abre a tua boca e dá glória a Deus. Vamos glorificar aquele que entregou a nós todas as coisas. Isso, aplaude e dá glória, glória, glória. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não apenas aqui em Santana, São Paulo, mas agora em todo o Brasil, há um número incrível de pessoas que está te aplaudindo e te glorificando. E neste louvor nós estamos agradecendo por todas as coisas que o Senhor nos entregou, mas principalmente pelo teu Filho Jesus. Oh Pai, recebe o nosso louvor agora. Deus bendito, este povo que aqui está, e o povo que ligou o rádio agora, quer ouvir a tua palavra. Então vem com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador e fale com cada vida que está ouvindo. Envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, igreja. Acho que não tem pessoa nesse país e quiçá no mundo que nunca tenha lido pelo menos o primeiro versículo da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, o primeiro capítulo e o primeiro versículo, que declara a autoria da criação dos céus e da terra. Aquele versículo conhecidíssimo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu era criança quando li esse versículo pela primeira vez. Nunca mais esqueci. E Deus usou uma extrema inteligência e sabedoria para criar todas as coisas. E mesmo nessa era de tanta tecnologia que nós estamos vivendo, os mistérios de Deus, a sabedoria, a inteligência do Senhor continuam insondáveis. O homem, quando consegue fazer alguma coisa para se gabar, ele copia o que Deus fez. Quando a gente fica admirado por um avião tão grande voar, a gente vai descobrir que conseguiram fazer isto
copiando as aves que Deus criou. Quando a gente vê as coisas que o homem realiza na terra, ele consegue fazer copiando as coisas que Deus estabeleceu com a sua inteligência, e é ridículo o homem se sentir um semideus, um cientista, por exemplo, porque consegue clonar, mas na verdade ele parte de uma matriz, de um código genético, que não foi o homem que criou, e sim o próprio Deus. A sabedoria de Deus é tremenda, e ele usou essa sabedoria para estabelecer e criar todas as coisas. Por isso eu quero falar muito sobre todas as coisas, porque a palavra de Deus está prometendo que Deus nos dará todas as coisas. Então eu quero que você fique familiarizado com todas as coisas que Deus criou e como que ele fez tudo isso. Por isso vamos passear um pouquinho aqui pela Bíblia, como por exemplo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 51, no versículo 15, onde nós lemos o seguinte: Ele, Deus, fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 19, nós vamos encontrar mais uma vez a declaração da autoria da criação e como Deus executou isso. Provérbios 3,19 está escrito assim: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Uma inteligência simplesmente inacreditável. E pensar que neste momento esse planeta que parece parado está viajando a milhares e milhares de quilômetros de velocidade no espaço, e que nós mesmos que estamos pisando nesse chão pensamos que está tudo parado, e no entanto esse chão está se movimentando, os átomos viajando a uma velocidade incrível, e tudo está em movimento. Deus estabeleceu todas as coisas com essa extrema inteligência e sabedoria. Deus foi planejando. Aqui em Provérbios capítulo 8, olha que palavra linda que está escrita no versículo 22. Você vai entender que Deus criou todas as coisas com a sua sabedoria. Está escrito assim, acompanhe comigo, Provérbios 8, 22. O Senhor Deus me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Linguagem linda, como se Deus fosse um arquiteto usando um compasso, não é? Quando Deus, ele compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Olha só, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Deus tinha alguém ali junto dele, o seu aluno, que aprendia com ele. E Deus, criando com a sua profunda inteligência, com a sua imensa inteligência, passava a execução das tarefas da criação de todas as coisas
Antes até do primeiro pó da terra, passava as ordens para este aluno que estava com ele antes que todas as coisas existissem. Nós sabemos que Deus no princípio estava com alguém. O próprio livro de Gênesis denuncia isso quando Deus comenta: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus conversava com alguém que estava com ele, este aluno. Ele estava no princípio com Deus. Ele é a sabedoria de Deus e a própria palavra de Deus. No Evangelho de João, que você já conhece, mas eu quero que você sinta o poder da palavra aberta, produzindo resultado na sua vida. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo, e a sua palavra, cheia de autoridade, estava representada neste aluno, que executava todas as suas ordens. E da maneira que era ordenado, a palavra, o Verbo, ia e executava com perfeição, conforme a criação de Deus. Salmo de número 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então passa um traço aí debaixo de todas as coisas. Todas as coisas te obedecem pelo poder da tua palavra. Tudo está firmado como era no princípio. E eu fico profundamente admirado como as coisas, todas as coisas, estão sujeitas a Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, nós lemos o seguinte no versículo 5. Eu quero que você vá acompanhando. Procure ser rápido para localizar as coisas. Quem não tiver a palavra, procure vir na Paz e Vida, sempre trazendo uma Bíblia, um Evangelho, uma caneta para você aprender. E se você não tem hoje uma Bíblia, chega perto de alguém para ir acompanhando. E se não tem ninguém perto de você, preste atenção, abra bem os teus ouvidos, porque isso te interessa muito. Eclesiastes 11, verso 5 diz assim: assim, homem, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. É um mistério para o homem, como que Deus faz todas as coisas, utilizando como instrumento o poder do Verbo, o poder da sua palavra. E aqui, no livro de Eclesiastes, ele chama a nossa atenção, como que uma coisa sólida feito osso, crânio, fêmur, ossos, artelhos, podem se formar no escuro do ventre de uma mãe que está grávida, sendo que dentro do ventre só tinha uma célula. E Deus, com a sua inteligência, faz aquela célula virar ossos, músculos, nervos, coração, pulmão, veias, artérias, e tudo funcionando perfeitamente. E dentro da cabeça humana, uma massa cinzenta, com inteligência para articular raciocínios e expressar palavras, e o homem poder ouvir, poder enxergar, sentir o cheiro, o paladar, é uma coisa inacreditável. Deus, ele faz todas as coisas utilizando essa sua sabedoria. Mas Deus, desde o princípio, estava formando todas as coisas, juntamente com o Verbo, Deus criando e o Verbo executando,
E os evangelhos declaram que Deus estava fazendo isso para Jesus, por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade. Eu quero ler com você a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Está escrito assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então Deus estava fazendo tudo aquilo através de uma pessoa, para dar àquela pessoa. E daqui a pouco você vai descobrir a parte mais sublime desse plano de Deus. Por isso que eu quero que você vá memorizando todas as coisas o tempo todo. Quero que você veja que Jesus Cristo aqui na terra disse que, pelo fato do Pai amá-lo, lhe entregou todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35. Está escrito assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Jesus Cristo, ele vai receber todas as coisas, não simplesmente porque o Pai lhe ama, ou simplesmente porque ele é o Filho de Deus, mas ele vai receber todas as coisas devido à sua extrema obediência ao Pai, executando fielmente a sua vontade, mesmo quando aquela vontade parecia contrária à sua e lhe agredia. Quero que você veja comigo, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 6 em diante, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A obediência do Senhor Jesus, uma obediência fiel e verdadeira ao seu Pai Celestial, não discutindo a sua vontade nem as suas ordens, mas cumprindo exatamente aquilo que o Pai determinava, como ele fazia no princípio, quando era um aprendiz de Deus, quando Deus o tinha formado como filho. Todas as coisas foram criadas perfeitamente, e o Senhor Jesus não acrescentou nada à criação de Deus, simplesmente como verbo obedecendo, e aqui na terra depois, como homem, se humilhando, se sujeitando e obedecendo, para que ele, através dessa obediência e fidelidade, tivesse realmente o direito de receber todas as coisas. Quero que você veja que o Pai foi entregando todas as coisas ao Senhor Jesus e foi acrescentando as coisas por causa do seu grande sacrifício. A carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A glória do Senhor Jesus foi ser obediente, nunca discutindo as ordens, nem modificando, e fazendo exatamente aquilo que o Pai tinha determinado, mesmo quando a ordem do Pai foi Monte Calvário, cruz do Calvário. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que aquela mesma passagem, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7 diz: por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra estão sujeitas ao Senhor Jesus. Ele recebeu todas as coisas por causa da sua obediência e da sua fidelidade. Todas as coisas foram criadas por Ele, através dEle, para Ele, executadas por Ele, e Deus o Pai lhe entrega todas as coisas, e o céu não reclama. O único que reclama é Lúcifer. Satanás é o único que reclama. Mas todo o céu se sujeita à vontade de Deus e fica maravilhado com o prestígio do Senhor Jesus. Por isso, vale a pena eu e você agora lermos aqui a confirmação de que todo o céu se sujeita à vontade de Deus e se alegra profundamente pelo fato de Jesus Cristo ter o controle de todas as coisas. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Está escrito assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Jesus Cristo possui legitimamente todas as coisas, por ter feito fielmente a vontade do Pai, cumprido a vontade do Pai, mostrando ser um filho obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que no céu há essa festa, e todo o sistema, todos os planetas subsistem segundo o poder da sua palavra. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. E aí é que começa a maravilha em favor da nossa vida. Porque quando você recebe Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse que existia e estava com o Pai antes da criação do mundo e do universo. Quando você recebe Jesus Cristo, este que foi morto na cruz por ter sido obediente até a morte, quando você o recebe como Salvador, Ele que foi glorificado lá na glória, recebeu todo o poder, toda a majestade, toda a divindade e toda a autoridade. Ele declarou: todo o poder me é dado no céu e na terra. Quando você recebe Jesus Cristo, você recebe também o poder de se tornar filho de Deus. E todos os privilégios que estão em Jesus Cristo, você passa a usufruir deles, mas principalmente a cooperação de todas as coisas que estão sujeitas à vontade do Senhor Jesus. Todas as coisas que lhe obedecem. Há um controle tão rígido, eu quero que você saiba disso, que você jamais poderá se revoltar contra qualquer coisa que acontece na tua vida. Você jamais poderá blasfemar por fatos ou acidentes ou coisas que parecem uma tragédia, porque há um controle absoluto de tudo. Ainda que você não compreenda, ainda que você até se revolte com aquilo que acontece, a partir de hoje você não vai se revoltar mais.
Porque ainda que você pense que o diabo está por detrás disso, e que o diabo está triunfando na tua vida, se você estiver com Jesus Cristo, todas as coisas que estão sujeitas a Cristo irão cooperar com você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há, portanto, a menor possibilidade do diabo ter vitória na tua vida, só se você estiver sem Cristo. Por isso que na nossa leitura inicial, Romanos 8:32, nós vamos voltar para lá agora, você leu: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Esse é o detalhe. Deus poderia dar todas as coisas para quem quisesse. Deus poderia atender todas as criaturas da terra. Mas você só pode ter todas as coisas cooperando com você. Você só pode ter todas as coisas te abençoando, todas as bênçãos que você deseja, se você estiver com Ele, Jesus. Porque Ele é o único que contém e tem o controle absoluto de todas as coisas. Por isso, não adianta a pessoa falar: eu acredito em Deus, mas não acredito em Jesus. Você não vai ter todas as coisas, porque você só pode ter todas as coisas com Ele, conforme a leitura que nós fizemos aqui. Como aquele que não nos negou nem o próprio Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Eu não posso querer todas as coisas sem Jesus. Não existe isso, porque todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo. Se eu quero todas as coisas e todas as bênçãos, eu tenho que compreender que eu só posso ter isso com Ele. Eu não posso ter isso de outra maneira. Eu só posso ter isso com Jesus. Não adianta eu querer qualquer coisa se Jesus estiver fora desse meu plano, porque as coisas não irão cooperar comigo e não vou conseguir todas as coisas. Eu só vou conseguir todas as coisas se eu tiver primeiro Jesus Cristo, pelo simples fato de que Ele é o que detém o controle de todas as coisas. Agora, olha o mais incrível. O mais incrível é isso: que todas as coisas que Deus criou e fez, e que foram para Cristo, e que se tornam nossas também, quando nos tornamos filhos de Deus, semelhantes a Ele, ou filhas de Deus, nós iremos receber tudo isso por causa do amor de Deus, o próprio amor de Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios nos ensina isso melhor. Quero que você acompanhe comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Nós vamos ler o seguinte: porque tudo isso é por amor de vós. Porque tudo isso é por amor de vós. Tudo que está criado, todas as coisas, Deus fez pensando em Cristo, mas foi por amor de nós. E agora que a coisa extrapola mesmo, porque como é que pode Deus amar tanto criaturas como nós, criar todas as coisas por nós, por amor, antes que nós tivéssemos sido criados? O mistério começa a se esclarecer quando você vê que o homem e a mulher foram as últimas criações de Deus. Quando o homem e a mulher surgiram no sexto dia da criação, todas as coisas já estavam prontas. Deus já sabia que o homem iria ter sede, e a mulher também. Ele já tinha criado água pura, leve, cristalina, saudável. Deus já sabia que o homem iria ter fome, a mulher também. Então Ele preparou todos os alimentos, todas as árvores frutíferas. O ser humano não precisou ficar com vontade de comer qualquer coisa, feito uma mulher grávida que pede para o marido: vai buscar para mim jaca com rapadura. Todas as coisas que o ser humano iria ter vontade de precisar, Deus já tinha criado antecipadamente. Então, na verdade, Deus estava fazendo todas as coisas por amor de nós, criando para Jesus, mas sabendo que nós, através de Jesus, seríamos feitos filhos de Deus. E o que é mais incrível ainda
é que esse aluno que estava com o Pai, antes da fundação do mundo, antes que o primeiro pó da terra surgisse, este aluno já tinha sido criado por amor de nós também. Então nós vamos ver que tudo foi criado na finalidade de nos pertencer, inclusive o próprio Cristo. Veja comigo no livro de Apocalipse, e você começa a perceber que todas as coisas foram criadas para você, e que até o próprio Cristo, até o próprio Filho de Deus, foi preparado por amor de criaturas humanas. A parte B desse versículo que eu citei, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a parte B diz assim: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Jesus morrer na cruz, para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele já tinha sido morto por Deus antes de nascer, desde a fundação do mundo. Então Cristo foi criado também por amor de nós. Deus tem esse Filho por amor de nós. E em João 3,16 está confirmado isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, olha, amou com antecedência criaturas que ainda não tinham sido criadas, já separando o seu único Filho como Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Todas as coisas feitas por amor de nós, inclusive o próprio Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é que Deus, vendo a humanidade totalmente perdida, falou: o que eu vou fazer agora? Ah, já sei, o meu filho vai morrer pelos pecados da humanidade. Boa ideia. Não. O ser humano ainda não tinha nem pecado. E o ser humano nem existia. E Deus já tinha preparado o Cordeiro por nós. Se Deus não nos negou o que tinha de mais precioso, o seu único Filho, Paulo pergunta, Romanos 8,32, como não nos dará com ele todas as coisas? Se todas as coisas estão sujeitas a Cristo, então, se eu tenho Cristo, que já foi preparado para mim, eu tenho que ter as outras coisas que Deus já preparou antecipadamente. Não há nada que você possa imaginar e dizer: vou precisar. Surgiu uma doença incurável em mim, surgiu uma doença que nenhum médico descobre o que é, surgiu uma peste nova, uma peste dos últimos dias, e eu peguei essa peste. E agora? Não se preocupe. Pode ser a peste que for, o vírus que for, pode ser criado pelo laboratório, pode ser criado por qualquer outro tipo de tecnologia destrutiva, pode ser criado pelo meio ambiente, seja lá o que for, tudo que acontecer na tua vida, Deus já tem uma bênção especial preparada, e esta bênção está no seu Filho Jesus. Se você tem Jesus, você tem com Ele todas as coisas. Deus fez isso por amor de nós. E Deus tem uma promessa linda para você. Quero que você leia comigo agora o profeta Isaías, capítulo 44, versículo 24. Olha só. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Capítulo 45, verso 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Deus tem tesouros encobertos, Deus te conhece, e Deus já preparou tudo para suprir as tuas necessidades. Se você tiver Jesus Cristo, você terá também todas as coisas. Mas quando você quer ter Jesus, há uma necessidade justamente de se abrir mão de muitas coisas. Olha que interessante. Para possuir todas as coisas, e você só pode possuir todas as coisas se possuir Jesus, você tem que abrir mão de coisas que aparentemente têm valor, mas são coisas transitórias e sem qualquer importância. Coisas que não estão debaixo do controle de Deus, e você vai ter que abrir mão delas, ainda que elas te pareçam importantes. Por isso eu quero ler com você a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Paulo escreveu assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Quem era Paulo? Fariseu, homem culto, inteligente, sábio no Antigo Testamento, criado aos pés de Gamaliel, com prestígio com o Sinédrio de Jerusalém, com os anciãos do templo, homem bem-sucedido na vida, jovem e extremamente afamado. Mas o dia que ele quis Cristo, tudo aquilo que para ele era importante, ele abriu mão, ele reputou como perda. É como uma pessoa igual a Paulo, que tinha aquela religião, achando que aquela religião era tudo. Aí quando a pessoa encontra com Cristo e tem o discernimento, e a palavra se revela à pessoa, ela descobre que aquilo tudo era ilusão, era correr atrás do vento, era falar com quem não pode responder. E a pessoa então, ela abandona tudo aquilo, ela deixa tudo aquilo para ganhar a Cristo. Paulo fez exatamente isto e escreve: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Cristo confirmou essa doutrina, dizendo: quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. O que quer dizer isso? Há um momento na vida humana em que a pessoa está cansada de perder todas as coisas e ela resolve ganhar a Cristo. E com Cristo ela vai ganhar todas as coisas. Mas para muitos, aparentemente, ela perdeu aquela vida que tinha. Mas que vida que há em você cheirar cocaína, fumar um cachimbo de crack, encher a cara de pinga e de cerveja? Que vida que há numa noite passada num arrasta-pé ou num bate-coxa, como o pessoal fala? Que vida que há ficar 3 noites pulando aí no carnaval? Que vida que há nisso? Quando você chegou lá, tudo era canseiro e enfado. E alguém vai dizer para você: poxa, você não vai mais no bingo com a gente? Não vou mais. Ah, mas é muito bom, vamos com a gente. E a pessoa está lá só perdendo dinheiro no bingo. Mas você agora encontrou Cristo. Para o mundo, aquelas coisas que você está deixando de fazer são perdas. Mas você sabe que não perdeu nada, porque você ganhou o principal. E com o principal, você ganhou todas as coisas. E além de todas as coisas, você ganhou a vida eterna. Paulo, quando descobriu isso, abriu mão de tudo, e todos disseram: coitado, perdeu tudo, perdeu a família, hein? Você viu só, perdeu a mulher não quis mais acompanhar, se divorciou da mulher. Você viu só a vida de Paulo agora, sozinho, sem ninguém, perseguido, sendo apedrejado, açoitado, naufragando, se perdendo em florestas, em ilhas, fugindo da prisão, sendo preso, açoitado. Coitado, um homem tão afamado no mundo,
o homem que tinha tanta consideração, a sociedade gostava tanto, olha só que lixo que ele se tornou. Mas Paulo tinha outro pensamento, porque ele já tinha ganho a Cristo. Continue a leitura comigo aqui no versículo 8. E na verdade, escreveu Paulo, estou em Filipenses 3:8, acompanhe. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Olha, para ganhar todas as coisas, eu tenho que ter por perda todas as coisas. As coisas que não valem nada. Olha só, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Uma coisa só é necessária. Você pode ganhar o resto da tua vida em todos os concursos de loto. Você pode ganhar todas as mulheres mais lindas do mundo. E você vai terminar pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. Você pode ganhar todas as mansões e propriedades da terra, mas você não possuirá nada. Você não terá todas as coisas. Mas quando você ganha Cristo, então você ganhou o tesouro de verdade. Você agora possui o verdadeiro tesouro. Aquele tesouro secreto que o Pai está te entregando, que você recebe por amor de Jesus Cristo. Mas a vida da pessoa está toda bagunçada. Uma confusão total, as coisas completamente desorganizadas. A vida desta pessoa e todas as coisas que estão bagunçadas têm que ser ordenadas. E somente Cristo pode pegar a vida da pessoa, começar a colocar ordem e tirar a confusão espiritual e a confusão material. E Ele só faz isso quando a pessoa o recebe e quando a pessoa crê no poder do seu sangue. Porque todo o céu diz: tu és digno de receber todas as coisas, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de todos os povos, línguas e nações. Olha só, por causa do sangue. Então todas as coisas são ordenadas por causa do sangue. É por isso que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, para a nossa felicidade, por amor de nós. Carta de Paulo aos Colossenses agora, e eu já estou terminando. Porque não adianta nada você querer todas as coisas se não compreender como que todas as coisas funcionam. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. É o sangue de Jesus Cristo que reconcilia todas as coisas, que pode dar o controle de todas as coisas na tua vida, organizar o caos e acabar com a confusão. É pelo sangue de Cristo. E quando a gente pensa no sangue de Cristo, nós voltamos em Romanos 8:32. Nós voltamos nesta palavra. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Entregou como? Fazendo ele morrer na cruz. Fazendo ele verter o seu sangue. O entregou por todos nós. Então você vê que a finalidade de todas as coisas somos nós. Até o próprio Cristo. Todas as coisas que Deus fez foram feitas antecipadamente por amor de nós. Uma necessidade futura que você nem sabia que teria. Porque hoje aqui, como é que você pode entender que alguém tenha morrido derramando o seu sangue precioso para que você, 21 séculos depois, pudesse estar desfrutando daquele sacrifício, desfrutando do poder daquele sangue? Porque Deus agiu com relação à tua salvação da mesma maneira que Ele agiu quando criou o ser humano na terra. Tudo já estava pronto. Antes que você tivesse nascido e pecado, e fosse um pecador, uma pecadora condenados, Deus já tinha preparado a salvação, antes do ser humano existir. E agora que você existe mais ainda, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós, se Ele deu até o seu Filho, entregou por todos nós, nós somos a finalidade de todas as coisas. O entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Como é que você pode achar que Deus não quer te arrumar um bom emprego? Como é que você pode imaginar que Deus não quer te dar saúde? E que Deus quer que você continue doente? Como é que você pode imaginar que Deus não quer dar fartura na tua mesa para você e para a sua família, para os seus filhos? Como é que você pode achar que Deus não quer te dar uma vida de paz? Como é que você pode achar que Deus não quer que você tenha uma vida frutífera? Ah, Deus não deve gostar de mim. Pelo contrário, Deus te amou antes que você o amasse. E Deus preparou todas as coisas antes que você precisasse. E Deus deu o seu Filho Jesus e não o poupou por amor de você, para que você, recebendo Jesus, pudesse receber com Ele todas as coisas também. Por que Deus iria te negar uma bênção tão pequena? Vou te falar uma bênção pequena. Você que está com AIDS, você que está com câncer e desenganado, você que está cego e desenganado, você que está mudo e desenganado, eu vou te falar só de uma bênção bem pequena. Você acha que Deus iria deixar de curar a tua AIDS, o teu câncer? Será que você pensa que isso é muito grande? Isso não é nada para Deus. Porque Deus pegou aquilo que Ele tinha de mais importante e de mais grandioso. Aquele que era fiel, verdadeiro, que executava toda a sua vontade. O Pai, olhando para Jesus, o seu único filho, e olhando para você que ainda iria nascer, o Pai preferiu você. Ele considerou você mais importante. Por isso eu te digo, não apenas a AIDS, o câncer, a paralisia, a cegueira, a mudez, a surdez, como qualquer mal enfermidade, você já está curado pelo sangue de Jesus Cristo. A porta já está aberta por amor de Jesus Cristo. O problema já está resolvido pelo poder de Cristo, que sujeitou todas as coisas. Deus não vai te negar nada. Deus tem prazer de que você tenha tudo e seja uma pessoa perfeitamente feliz. Você só vai morrer de AIDS se você não tiver Cristo. Você só vai morrer de câncer se você não tiver Cristo. Você só vai morrer na miséria se você não tiver Cristo. Você só vai morrer num hospício, em tormentos, se você não tiver Cristo. Mas se você tiver Cristo, você vai desfrutar de todas as coisas que estão sujeitas a Ele. O controle de Deus é tão firme que Jesus afirmou que nem uma folha de árvore cai por terra se Deus não permitir. Se Deus falar assim, folha, não caia, a árvore cai, apodrece e aquela folha fica pendurada no ar. Deus tem o controle pelo poder da sua palavra. E a palavra é Jesus Cristo. O verbo é Jesus Cristo. Ele é o instrumento que Deus usa para sujeitar todas as coisas. E voluntariamente Deus entregou todas as coisas para o Filho, mas pensando em você. Porque até o Filho foi entregue por amor a você. No fim de tudo, Deus estava sujeitando, controlando e organizando todas as coisas por amor de você. A prova é que Deus não te negou nem o seu próprio Filho. O que Deus quer é a tua felicidade. Mas você só pode ser feliz se você receber o que Deus preparou. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há felicidade. Sem Cristo não há paz. Você pode sair correndo atrás de quantos padroeiros você quiser. Agora existe também a Nossa Senhora da Janela. Está lá aquela multidão olhando uma mancha no vidro. Chorando, cantando. Coitados. Desculpe, não estou zombando deles. Não estou zombando não. Sabe o que isso mostra? A carência do povo. Do povo sofrido, do povo que não conhece a palavra, do povo que não conhece o Evangelho. Porque o dia que alguém desses que estão ali adorando a Nossa Senhora da Janela, e já tem camelô vendendo imagens dela aí, a Nossa Senhora da Janela,
O dia que este povo ouvir esta palavra que você está ouvindo, eles não vão ter dúvida nenhuma. Eles vão deixar a Nossa Senhora do Ó, eles vão deixar a Nossa Senhora da Janela, eles vão deixar o Expedito, o Benedito, a Iemanjá, o Buda, o Maomé, e vão receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele é o que tem o controle e sujeita a todas as coisas. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. A palavra é muito clara. Eu quero ler com você, só para concluir. É o último versículo que eu leio, para que não haja dúvida na mente e no coração de ninguém. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu amo esse versículo, porque não podia ser mais claro e objetivo. João escreveu realmente inspirado pelo Espírito Santo. É simples demais. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você quer todas as coisas abençoadas: saúde, paz, felicidade, prosperidade, grandes coisas, recompensa, edificação, bênção afetiva. Você quer tudo isso. Mas você não pode possuir todas as coisas sem Jesus. Porque todas as coisas estão sujeitas a Ele. Ele mantém o controle absoluto. Mas quando você tem o Filho, então você tem também todas as coisas. Ele afirmou: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O resumo da palavra. Porque as pessoas querem bênçãos, estão precisando de bênçãos, estão necessitadas de bênçãos. E as pessoas pensam que Deus não vai dar, por isso que ficam adorando a Nossa Senhora da Janela. Pensa que tem que procurar outra pessoa para ajudar. Quando a resposta é esta, simples. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Porque só Jesus sujeitou a si todas as coisas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Seja no mundo dos vivos ou dos mortos, seja no mundo celestial, Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele pode abrir portas aonde não tem porta. Ele pode curar doenças, não importa se essas doenças são recentes, novas ou desconhecidas. A pessoa que tem Jesus tem tudo. Quando a gente anuncia o Evangelho, anuncia a palavra, quando a gente sabe que é possível alguém ter todas as coisas, e quando nós afirmamos que todas essas coisas estão em Cristo, nós estamos falando a verdade. Quem tem Cristo não precisa de padroeiro, de padroeira. Quem tem Cristo não precisa nem de religião. Quem tem Cristo não precisa de mais nada. Agora, quem não tem Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, vai continuar correndo atrás do vento. Vai continuar sofrendo, chorando, lamentando a vida, a sorte, achando: nasci para sofrer. E ela nem sabe que a única pessoa que até hoje nasceu para sofrer foi Jesus Cristo. Ninguém mais nasceu para sofrer. Ele foi o único que foi reservado por Deus para nascer, para sofrer e para morrer na cruz. A única pessoa até hoje que Deus disse: esse vai nascer para sofrer. E foi antes até do mundo ser criado. Mas você não. Você não foi feito para sofrer. Pelo contrário, Deus fez todas as coisas para que você tivesse vida e vida transbordante. Vida de verdade. E esta vida está no seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Entregar a vida para Jesus
é você dizer a partir de hoje: eu vou amar, adorar e servir ao único que todo o céu estremece ao ouvir o seu nome. O único que quando o seu nome é pronunciado faz o inferno resfriar. O único que quando o seu nome é pronunciado até os mortos ressuscitam. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que sujeitou todas as coisas. É tão fácil. Jesus ficou indignado e disse assim: por que vocês não querem vir a mim para ter vida? Jesus não compreende. Por que não quereis vir a mim para terdes vida? Porque se não vierdes a mim, morrereis em vossos pecados. Eu vim para que todos tenham vida, e vida de verdade. É o ser humano que tem que se achegar a Cristo. Porque tudo já foi feito antecipadamente por Deus. Coisa linda, Ele já preparou tudo para você. E como prova de que você é a finalidade de tudo que Deus fez, de todas as coisas que Ele criou e executou através do verbo, foi que Jesus disse assim: eu vou para o céu, vou preparar-vos lugar. Olha só a finalidade dele: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. A finalidade dele, a existência dele, tudo que ele faz, todas as coisas são por tua causa. Ele te ama, Ele quer te fazer feliz. Por isso que ele fica triste e até pergunta: por que não quereis vir a mim para terdes vida? Por quê? Realmente não dá para entender. Mas se você está cansado de sofrer, se você quer que todas as coisas comecem a dar certas na tua vida, então você precisa receber Jesus. Não se trata de religião, porque quando Jesus estava aqui na terra, as religiões que existem hoje não existiam naquela época. E as religiões daquela época não eram suficientes para ninguém. Já existia o budismo, já existia o judaísmo, as filosofias chinesas, tudo isso já existia. A pessoa fica lá comprando livro de sabedoria milenar da China, tentando encontrar felicidade. Quando Jesus estava aqui na terra, todos esses princípios de filosofia oriental já existiam, mas não davam vida para ninguém. Tanto é que Jesus precisou vir ao mundo para dar vida e vida de verdade. Não se trata de religião nem de igreja. Tampouco eu quero que você passe para a paz e vida. Tampouco. Eu quero que você passe da morte para a vida. Quero que você receba o que Deus preparou, porque junto com Ele você vai receber também todas as coisas. Por isso, olhe para mim, por favor. A tua resposta vai fazer a diferença entre uma vida de verdade e uma vida sem sentido. Se você não responder nada ou disser não, a tua vida vai continuar como está. E eu pergunto: como está? Está bom? Não, pastor, não aguento mais. Então é lógico que você não pode ficar de braços cruzados. É lógico que você não pode rejeitar esta oferta de Deus e tudo que Ele preparou para a tua felicidade. Porque sem Cristo a tua vida vai continuar como está, e eu ainda me atrevo a dizer que vai piorar. Agora com Cristo a tua vida vai melhorar. Te garanto isso. Hoje a tua vida começa a mudar e mudar para melhor. Por isso eu pergunto a cada pessoa que está aqui, que ouviu essa palavra, que quer ter todas as coisas cooperando para o seu bem, que quer ter uma vida de alegria, de felicidade, uma vida transbordante. Problemas? Lógico que todo mundo continua tendo. Jesus não escondeu isso, não. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual vai ser a diferença a partir de hoje na tua vida, você estando com Jesus? É que a aflição vai aparecer, mas ao invés de você chorar, lamentar, ao invés de você querer correr,
você vai enfrentar com ânimo essa aflição e vai ter vitória em nome de Jesus Cristo. Qualquer que seja o problema que apareça na tua frente, você vai vencer com ânimo. Tende bom ânimo. Tua vida hoje muda se você quiser. Por isso, olhe bem para mim. A pergunta é simples: quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. E ter Jesus significa ter só Jesus, porque Ele é ciumento, te garanto isso. Deus é ciumento, e por tudo que Ele fez por nós antecipadamente, Ele acha um absurdo que você queira dividir o seu coração com a Nossa Senhora da Janela. Ele acha um absurdo que você adore uma mancha, ou um pedaço de barro, ou uma imagem feita pelas mãos e pelo artifício, pela inteligência humana. Jesus não foi feito pelo artifício e pela inteligência humana. Ele foi feito sabedoria de Deus. Loucura para o mundo, mas sabedoria de Deus. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Por favor, em nome de Jesus, reflita agora. Se você quer que a tua vida continue do jeito que está, ou se você quer receber Jesus para a tua vida melhorar. Porque vai melhorar mesmo. Com Jesus você vai receber todas as coisas: saúde, paz, prosperidade, felicidade, grandes coisas, realizações, edificação. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, como a tua vida a partir de hoje vai melhorar. Por isso responda sim ou não. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Simples, direto, ou é Jesus ou nada. Porque só Ele tem todas as coisas. Fora de Jesus é nada. Com Jesus é tudo. Quem quer receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga sua mão direita bem alto. Todos que querem, ergam bem alto as mãos. Oh, glória! Agora sim. Agora a tua vida vai melhorar. Agora você vai ver a diferença em servir um Senhor vivo. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. E por cada vida que está chegando, vamos fazer uma festa. Vamos aplaudir. Isso, vamos glorificar a Deus. Olha que bênção. Oh, glória, a rede foi passada e a pescaria foi boa. Olha cada peixe bonito. Oh, glória, vem que tem lugar aqui para você. Aleluia. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Você que tinha Jesus, mas deixou Jesus um pouco de lado e começou a andar em outros lugares. Mas você pensa que Jesus não entrou com você naquele inferninho. Porque aquele lugar que você começou a frequentar, você pensa, Jesus não anda num lugar desse. Mas engano seu, Jesus estava lá com você. Pastor, ele viu tudo aquilo? Viu. Que vergonha, pastor. E ele estava lá. Sabe por quê? Porque ele disse assim: todo aquele, toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode até desistir de Jesus por um tempo, mas em tempo nenhum ele desiste de você. Ele continuou te acompanhando, te visitando, te guardando. Você não calcula de quantos perigos ele te livrou sem você merecer. De quantos acidentes, assaltos, ciladas, armadilhas, em lugares perigosos que você passou a andar, Jesus Cristo te protegeu, te guardou ali. Porque Ele jamais te deixará, jamais te abandonará. Jamais. Por isso que você não pode abandonar Jesus. Vai ser lamentável se um dia você estiver num lugar de tormentos, apesar de todo o esforço que Ele fez antecipadamente, mesmo sem você querer, para que você tivesse vida de verdade. Agora, eu me alegro porque Ele, não desistindo de você, conseguiu te trazer aqui hoje. Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele deu um jeito de você estar com os teus pés aqui hoje ouvindo esta palavra. E mesmo que você tenha se desviado ou desviada, Ele deu um jeito de trazer você aqui para dizer: te amo tanto. Trouxe você aqui só para te dizer isso. Eu quero você comigo. Eu quero você junto de mim.
Eu quero colocar todas as minhas coisas em teu favor, em teu benefício. Você já viu um desviado se dar bem na vida? Você já viu alguma desviada se dar bem na vida? Nunca ouvi um desviado dizer: minha vida melhorou muito depois que eu larguei Jesus. Nunca ouvi isso, nem jamais ouvirei. É verdade ou não é? Você que está afastado, afastada. Mas aquele que tem o controle sobre todas as coisas, ele só não tem o controle sobre a tua vida. Mas ele fez todas as coisas que ele sujeitou cooperarem para que hoje você estivesse aqui. Porque ele quer restaurar a tua vida. Porque ele quer voltar a te abençoar de uma maneira que você já experimentou no passado, mas que agora, por um pouco de tempo, você tinha perdido. Mas você está prestes a recuperar todas as coisas e todas as bênçãos. Esta palavra que você está ouvindo não é minha, não. O Espírito Santo está usando a minha boca para falar isto para você. Porque ele quer que você que está afastado, afastada, desviado, desviada, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Porque ele está te chamando. Oh, glória. Quando ele chama não tem jeito. Olha só, quando ele chama, e tem gente querendo vir, pede licença e vem, lógico. Pede licença, coisa linda, vem, oh glória. Glória a Deus. Vem do jeito que você está, porque a partir de hoje todas as coisas vão trabalhar para o teu bem. É a ordem de Jesus. Vamos ajoelhar aqui. Você viu como você é importante? Todas as coisas foram feitas para você. Tudo que Jesus Cristo moveu hoje para você estar aqui, foi por amor a você. Para você estar de joelhos agora, Jesus moveu o céu e a terra. Trabalhou muito por amor a você. E Ele só quer te abençoar. Você que está ouvindo em casa pela rádio, se você quer entregar tua vida para Jesus, se você está desviado e quer se reconciliar, saia de onde está, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus ou quer se reconciliar com Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Todas as pessoas em todas as partes, sejam nos presídios, nos hospitais, até nos manicômios, em todos os lugares Ele tem o controle de todas as coisas. E se você quiser colocar a tua vida debaixo do controle do Senhor Jesus, então coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós aqui na igreja estamos fazendo agora. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não. Ele é teu Deus e é teu Pai mesmo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tão grande amor, por tão grande salvação, por tão grandes bênçãos, e muito obrigado por tão grande Salvador. Deus querido, perdoa agora os meus pecados, as minhas iniquidades, me purifique agora com o sangue de Cristo, porque Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E segundo o poder que Ele tem de sujeitar a si todas as coisas, eu voluntariamente me sujeito à sua autoridade e ao seu poder, e quero ser obediente até a morte, até o fim. Eu quero te servir. Meu Deus da glória, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dê agora a salvação e, junto com Jesus, todas as bênçãos que o Senhor tem preparado. Deus bendito, me abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Continue em espírito. Toda a igreja estenda as mãos aqui na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Vamos orar por elas agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, grandes coisas
o Senhor tem reservadas para aqueles que te amam, para aqueles que te servem. A principal delas é o teu Filho Jesus e a salvação que Ele realizou na cruz do Calvário. Agora, meu Deus, estas pessoas estão se sujeitando ao teu Filho Jesus, pedindo reconciliação pelo sangue da cruz. E eu quero que o Senhor realize agora na vida desta pessoa esta obra maravilhosa, fazendo com que a vida desta pessoa melhore de uma maneira que ela nunca imaginou que fosse possível melhorar. A partir de hoje, esta pessoa vai viver o milagre da obra do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. E Pai, junto com teu Filho Jesus, dê para esta pessoa todas as coisas que ela precisa e dê ordem agora a todas as coisas para que cooperem para o seu benefício. Eu abençoe esse teu filho, esta tua filha agora, e declaro esta vida abençoada em nome de Jesus. E declaro que todas as coisas estão cooperando com ela a partir de hoje. E que a partir de hoje, esta pessoa está também sujeitando todas as coisas. Ela não vai ser mais uma vítima do destino ou da sorte, porque a partir de agora, ela está vivendo debaixo do teu reino, onde todas as coisas estão perfeitamente organizadas pelo teu Filho Jesus. Eu abençoo esta pessoa que chegou aqui, que estava afastada, desviada e que se reconciliou contigo. Esta pessoa que entregou a vida para Jesus. Esta pessoa que em casa, no hospital, no presídio, no trabalho ou no trânsito também se entregou e se reconciliou com Jesus. Onde estiver esta pessoa, o Senhor também está. E ali também o Senhor tem o controle de todas as coisas e abençoe a vida de cada um. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.